Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Irmãos, mais uma vez eu perdi a data para mandar o vídeo, mas antes tarde do que nunca, aqui estou eu. Espero que ninguém leve para o coração, mas quem me conhece sabe, né? Aquela velha frase, né? Quem me conhece, né, já sabe como é a peça. Mas, para ganharmos tempo, gostaria de ler com os irmãos aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, só a primeira parte. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Fiquemos por aqui, irmãos. É só até essa parte. Irmãos, aqui nós temos uma pergunta de Deus para um homem: aonde está o teu irmão? O que podemos tirar disso? Bem, conhecendo a história, nós sabemos que essa pergunta foi feita porque Caim matou Abel. Até quem não é crente sabe dessa história. Mas se pararmos para analisar, irmãos, Caim não matou Abel por causa de mulher, não matou por causa de dinheiro, e nem porque um torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, ou por diferença ideológica. Não foi nada disso. O que levou a história a esse primeiro homicídio relatado na Bíblia foi um culto. Os dois estavam no campo disputando para ver quem fazia o culto mais correto. E o Senhor atentou mais para o culto de Abel, que foi um culto sincero, um culto simples, porém com muita substância, porque ele ofereceu a sua ovelha, né, uma de suas ovelhas, que ele cuidava da parte das ovelhas, né, e Caim cuidava da parte da plantação. Então o altar de Caim tinha uma variedade de hortaliças, de legumes, frutas, todas essas coisas, e era um altar bastante colorido, né? Com certeza ele organizou bem ali os vegetais e os legumes de um jeito que ficou uma coisa bem apresentável. Acho que essa é a palavra. Enquanto que Abel colocou lá o que de melhor ele tinha, um sacrifício vivo, um sacrifício inocente, porque a ovelha é um animal inocente, e o Senhor se atentou para ele. Caim se enfureceu e se levantou contra seu irmão e o matou. E hoje em dia, irmãos, temos isso também, claro, que ninguém vai matar na prática, ninguém vai matar assim, literalmente, mas muitas vezes tem gente aí matando o irmão na fé porque não aguenta ver Deus usando os outros, porque não aguenta ver um irmão mesmo na simplicidade dele sendo uma bênção, ver Deus abençoando um irmão. Não falo materialmente, eu falo abençoando assim, começando a levantar, fazendo a pessoa começar a ter um certo destaque naquilo que faz, tanto dentro da igreja como fora, e esse brilho incomoda. E o que mais preocupa é que esse brilho incomoda inclusive crentes se incomodando uns com o brilho dos outros. E isso é um negócio, irmãos, mas é de uma tristeza tão grande, porque isso acontece por vários fatores, mas tem um que eu venho observando, mas há muito tempo, desde até os tempos da outra igreja que a gente frequentava, que é o quê? Obreiros que não falam a mesma língua. É sério, não estou aqui querendo bancar o dono da verdade não, mas desde que começou naquela outra igreja lá, que a gente fazia parte, essa história de que cada obreiro tem o seu jeito de trabalhar, cada obreiro recebeu de Deus uma visão, um jeito de fazer as coisas. Os obreiros, é bom que eles tenham cada um liberdade para trabalhar do seu jeito, do jeito que Deus deu para cada um. Irmãos, de uma vez por todas, isso é balela.
E isso é conversinha mole. Eu tenho certeza que isso não partiu do pastor Gerson. Ele não foi ele que instituiu isso. Acho que alguém dos próximos dele, da outra diretoria lá, foi lá e convenceu ele de que isso seria uma coisa legal, mas isso não partiu dele, tenho certeza. Porque vamos parar para analisar, irmãos. Vai parecer implicância, né? Eu não estou falando isso tentando atingir ninguém, não. É o que Deus está me dirigindo para falar. Inclusive, essa passagem foi um colega de trabalho. Ele é desviado da igreja, mas ele me mostrou um vídeo de um pastor num podcast, um pastor que não é famoso, que eu nunca tinha visto a cara dele em lugar nenhum, e ele falou dessa passagem. E claro, ele não falou tudo isso que eu tô falando, mas isso me fez pensar em muita coisa. Essa passagem de Caim, Abel, e que foi um culto que levou ao assassinato e não outras coisas. Ele falou isso. E isso me fez refletir sobre muita coisa, sobre mim mesmo e sobre a realidade que eu vivi. Então é o seguinte, né? Essa história de que cada obreiro tem o seu jeito de trabalhar, a primeira vez que eu ouvi falar isso dentro da igreja foi em 2005, quando um dirigente começou a dirigir lá a congregação de Itupeva, que é a que a gente fazia parte. Eu não vou citar nomes, né? Não convém. Mas foi esse obreiro aí que assumiu em 2005 que chegou lá mudando um monte de coisa, até o que estava dando certo ele mudou, coisa que não tinha necessidade nenhuma, chegou fazendo um monte de coisa, que inclusive espantou até crente da igreja. Mas ele falou, não estranhe, irmãos, eu tenho o meu jeito de trabalhar, Deus deu para cada um jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito. No começo eu tentei me empolgar com a história, porque eu era adolescente, eu era jovem, não tinha uma visão tão ampla das coisas, então eu fui na dele e muitas vezes incentivava, dava palavras, dando todo o ânimo que ele precisasse, me colocando à disposição. Só que com o tempo eu fui vendo que isso estava mais degradando o trabalho da igreja do que ajudando. E ele se mantinha naquela postura, naquela posição. Não, é o meu jeito de trabalhar, né? Com o tempo, Deus vai dar o crescimento. Agora, se alguém não estiver contente, né? Ou vai atrás do obreiro que o irmão gosta, ou vira obreiro e trabalha do seu jeito. Era isso que ele falava. E o engraçado é que, né, tinha um ou outro que também agia assim. É que nem todos passaram lá na congregação que eu estava. Mas isso, irmãos, é preocupante. Porque aí eu comecei a ver nesse irmão já não aquele obreiro que eu queria ajudar no começo. Eu comecei a ver uma prepotência. Eu tenho o meu jeito e não abro mão dele. Mas isso é responsabilidade apenas do obreiro? Apenas de um obreiro? Não é. Isso é responsabilidade de um ministério como um todo. Porque como podemos ter uma igreja? Como podemos ter um trabalho se as pessoas não falam a mesma língua? Cada um quer ter o seu jeito, cada um quer defender o seu jeito de fazer as coisas. Muitas vezes a gente canta lá aquele louvor, né? Mais de ti, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua. E é justamente nessas horas que a gente vê quem canta esses hinos com sinceridade e quem não canta. Porque tem muito líder de trabalho aí, de conjunto, cantando esse hino, mas o primeiro sinal de ameaça à autoridade dele, ele já quer ser grosseiro com as pessoas que vêm questionar ele já quer sair fazendo assassinato de reputação com as pessoas. Assassinato de reputação é sair por aí falando mal da pessoa para que ninguém escute o que ela tem para dizer. É isso, né? A famosa narrativa. Essas coisas, irmãos, na igreja é um veneno, é um câncer. Enquanto tiver essa história, cada um tem o seu jeito de fazer o seu trabalho, o seu culto, a sua liturgia, cada um tem o seu jeito. Não adianta querer ficar falando que a igreja vai crescer, que a igreja vai ser grande, que vai lotar. Mas de que adianta a igreja lotar se cada obreiro vai querer levar a igreja para um rumo diferente? Porque cada um vai ter o seu jeito de trabalhar e cada um vai ficar defendendo o seu jeitinho de fazer. Olha, vamos tomar como exemplo as igrejas grandes.
Eu sei que muita gente não gosta dessas comparações, mas às vezes é necessário. Nós temos a Universal, por exemplo. Podem falar o que for, da Universal, do Edir Macedo, mas repare que nós já passamos por 3 divisões na igreja. A Universal só tende a crescer. Tem várias sedes no Brasil, na África, em outros países aí. Mas por que eles crescem tanto e parecem que eles estão errados, enquanto que nós que estamos certos ainda estamos naquele nicho? Vai reparar os bispos da Universal. Repara como que cada um que fala, a gente não diferencia. Parece que é sempre o mesmo bispo. Às vezes a gente até esquece, pensa que é o Edir Macedo falando, porque todos falam igual uns aos outros. E quando eles estão pregando a respeito de um propósito, é todos pregando no mesmo propósito. Por quê? Eles podem ter o defeito que for, mas eles falam a mesma língua. A mesma coisa na igreja agora eu esqueci, a Renascer em Cristo, né, do Renascer Praise lá. Você vai ver os bispos de lá falando, todos eles se assemelham ao apóstolo Estevão, né? Pode ter tido o escândalo que for naquela igreja, mas pode ver, ela só cresce. É por causa de dinheiro? É porque tem mais dinheiro? Não. É porque só canta o que tá na moda, o que tá nas paradas do Spotify? Não. É porque eles falam a mesma língua. E, inclusive, essa questão também, né, dos louvores também tem muito a ver com isso. Porque aí cada um tem a sua concepção do que é o ideal para cantar na igreja, né? O que tá em alta no Spotify é o que há, e o que não tá, as meninas não sabem cantar, as irmãs não sabem, a igreja não sabe. A partir do momento em que a pessoa é um líder, ela aprende para ensinar para os outros. Essa desculpinha não cola, não. Então, irmãos, essa passagem de Caim, ela nos ensina tanto, porque é cada um querendo provar que o meu jeito de fazer o culto é o mais correto. Mas é que o meu é mais leve porque eu não prendo tanto. Porque é outra coisa que atrapalha, irmãos. Tem obreiros que querem se manter naquilo que aprenderam e manter a igreja seguindo aquela doutrina. Aí já tem outro obreiro que já quer abrir um pouco mais para determinadas coisas. Um obreiro querendo manter e outro querendo abrir, uma hora, a longo prazo, isso também vai dar ruim, né? Usando a gíria dos jovens de hoje em dia, não vai dar bom, não vai dar certo, vai rachar. Nós já passamos por 3 divisões, temos 3 fragmentos de um ministério que foi um só um dia. Temos a Filadélfia, Oliveiras, agora tem a Semear. E por que isso aconteceu? Foi à toa? Foi falta de vigiar? Foi também. Mas isso também aconteceu porque tínhamos um ministério grande, porém com obreiros que não falavam a mesma língua. Cada um tinha o seu jeitinho de trabalhar, e isso a longo prazo alimentou um câncer que gerou desavença, gerou dissensão, gerou tudo isso que nós estamos vendo. E muita gente não admite. Essa é a história de cada um ter o seu jeito de trabalhar. Cada obreiro tem a sua maneira. Irmãos, se fossem obreiros, dirigentes de denominações diferentes, ainda assim seria feio, mas não seria tão ruim, porque as denominações são diferentes mesmo. Eu já falei no vídeo passado que eu postei aqui no grupo que nem na Bíblia as igrejas funcionavam da mesma maneira, mas eram o quê? Igrejas de cidades diferentes, povos e culturas diferentes, ou seja, denominações diferentes. Não era o mesmo ministério espalhado, não. Eram igrejas, cada uma dentro da sua cultura ali. Agora, quando são obreiros e dirigentes de uma mesma denominação, seguindo cada um para onde o nariz aponta, aí vai dar errado. Essa denominação não vai crescer, porque é cada um querendo puxar para o seu jeito de trabalhar. E aí também isso se reflete no relacionamento entre os crentes, porque a gente via na outra igreja lá que jovens de determinado grupo de mocidade lá de, sei lá,
Leme, que seja, não tem muita conversa lá com várzea, sei lá, só um exemplo, né? Jovens de um canto não tem muita conversa com jovens de outro canto. Isso muito é o reflexo dos obreiros, né? Os obreiros não falam a mesma língua, cada um defendendo o seu culto, aquilo que é o que eles acham mais certo, a liturgia que eles acham mais adequada, ou até alguns acham correto até o ato de fugir da liturgia, o ato de deixar a liturgia de lado. Tudo bem, não tem problema, contanto que todos falem a mesma língua, não tem problema nenhum. Só que aí complica, porque um quer manter a liturgia, o outro acha que é normal sair fora às vezes, entre outras coisas, né? Falar a mesma língua assim que eu falo é também aquela questão de um querer ficar corrigindo o que o outro está falando. Isso aí, irmãos, é venenoso. Esse negócio de um obreiro termina de falar, já vem outro querendo consertar o que o outro falou. Não estamos em tempo disso, não estamos em tempo daquilo. E às vezes não precisa nem ser obreiro. Um irmão acabou de contar um testemunho ali na frente, aí alguém no púlpito, mas não estamos em tempo disso. Irmãos, se não concorda com as coisas que o irmãozinho fala, por que dá oportunidade então? Às vezes o irmãozinho está muito bem ficando sentado no banco sem falar nada, né? Às vezes, ou faz questão de chamar justamente para ter um alvo para corrigir. Às vezes tem gente que faz isso, não na nossa igreja, quero acreditar que não. Então, irmãos, eu não vou falar assim, eu não sei por que eu estou falando tudo isso. Eu sei por que eu estou falando tudo isso. Eu sei porque não é de hoje que eu venho meditando sobre esse assunto. Eu não sabia, né, aonde falar. Aí lembrei que, né, de novo, que eu estava atrasado para mandar o vídeo. E então fica como um alerta aos jovens, aos obreiros, que no dia do grande julgamento, porque não sou eu que estou julgando as pessoas, mas um dia Jesus vai julgar. Jesus, por enquanto, ele é amor, ele é advogado, mas ele vai ser juiz. E o que os irmãos acham que Jesus vai perguntar no dia do juízo final? Ele vai perguntar, e aquele culto lá? Por que você não fez mais bonitinho? E aquele culto lá? Foi apresentável, mas não podia ter feito um pouco mais? Ele não vai perguntar nada disso. Sabe o que Deus, o que o juiz, o grande juiz vai perguntar naquele grande dia? Ele vai olhar para a cara de cada um e perguntar: aonde está o teu irmão? E isso cabe para tudo. E às vezes um irmão se levanta para fazer a coisa do jeito certo e a gente mata aquele irmão. A gente vai lá, não é só cortando a onda dele. Às vezes muita gente que eu falo assim, obreiro e crente em geral, usa o púlpito da igreja para ficar jogando indireta nos irmãos, para ficar fazendo uma afrontazinha, ou até o irmãozinho tá lá na simplicidade dele falando lá na frente e tem gente lá no banco fazendo carinha de ironia, carinha de afronta. Tudo isso tem na igreja, irmãos. Toda igreja tem isso. Mas não é toda igreja não, né? Boa parte delas tem isso. Mas por que isso acontece? Porque não é uma igreja que fala a mesma língua. Cada obreiro, né, tem o seu jeito. Aí quem é acostumado com um jeito de determinado obreiro, vê um irmãozinho falando de um jeito que foge daquilo, não vai dar valor. Porque o obreiro da congregação dele é sempre o correto. Já o daquele irmãozinho ali, como ele é de uma congregação de um obreiro diferente, não vou acatar. Mas tem outras situações também que acontecem que vai nesse mesmo embalo, irmão. Às vezes, quando nós deixamos passar a oportunidade de falar de Jesus para alguém e uma pessoa perece por conta de uma oportunidade que nós perdemos de evangelizar, é mais uma que Jesus vai perguntar: aonde está o teu irmão? Porque aquela pessoa era para ser um dos nossos. Também tem aquele famoso caso, irmãos, crente sai da igreja, né? Às vezes crente fiel, abençoado, aí fica desgostoso da igreja, sai, não tá mais afim, porque ele quer fazer as coisas do jeito certo, mas parece que o pessoal tá sempre ali podando ele. Aí ele sai fora da igreja. Aí os irmãos podem falar: mas
a vida espiritual é responsabilidade de cada um. Ou então, né, é falta de crescimento. E tem o pior de todos. É crente que não é nosso. Irmãos, essa é a pior de todos. Inclusive esse obreiro que eu falei, lá da fase de 2005, congregação de Itupeva, que assumiu lá e tinha o jeito dele de trabalhar, essa era uma frase que ele usava bastante, porque ele mal chegou na igreja, teve um grupo de crente aí que não concordou com o jeito dele, saiu. Às vezes ele mesmo forçava a barra para a pessoa sair, e depois ele vinha com essa. Irmãos, Deus falou comigo e ele revelou que vai tirar da igreja todo crente que não é nosso. Aí, irmãos, isso nos leva à parábola do joio e do trigo. O que essa passagem fala? Deixai o joio crescer junto com o trigo. Por quê? Porque enquanto o joio está crescendo, é difícil identificar ele. O joio só é possível ser identificado no dia da colheita. Aí sim é possível separar o joio e o trigo, quem é e quem não é. Então, o que é joio e o que é trigo na igreja só vai ser separado no dia da colheita. Nós não estamos no dia da colheita. Portanto, nós, seja crente, seja obreiro, seja pastor, o que for, ninguém está em posição de decidir quem é nosso e quem não é. Crente que é para ser nosso, crente que não é para ser nosso, ainda não é tempo de definir essas coisas, irmãos. Ninguém é ninguém para apontar o dedo para um irmão e falar: esse crente não é para ser nosso, esse crente não é para estar aqui. Nós não somos ninguém, irmãos. Quem a gente pensa que é? Ninguém pode fazer isso. Ainda não estamos no dia da grande colheita. O dia da colheita é o dia que Jesus vier para revelar quem é e quem não é. Enquanto Jesus não definir, não revelar que chegou o dia da colheita, porque nós estamos em tempo de ceifar, tempo de cegar. Nós não cantamos na festividade: eu quero ir, Senhor, à seara trabalhar. Se ainda está tendo trabalho na seara, é porque ainda não é tempo da colheita, irmãos. Nós não podemos nos dar esse poder, essa prepotência. Nós não somos ninguém para decidir o crente que é nosso e o crente que não é nosso. Isso é mais um fruto daquela balela que inventaram, que cada obreiro tem que ter o seu jeito de trabalhar, cada obreiro tem que ter sua estratégia. Esse negócio de estratégia, irmãos, é mais atrapalha do que ajuda. É uma estratégia mais para sabotar a igreja do que para ajudar. Eu sei que já está um horário bastante avançado, geralmente acho que o tempo máximo que é 5, 7 minutos, ou nem isso, né? Eu sempre acabo passando. Mas eu já estou terminando, irmãos. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado. É esse tipo de coisa que acaba com a igreja. Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer. Essa coisa de o culto mais certo, esse culto está errado. Isso aí, primeiro, é criancice. E outra, isso aí é fruto de uma igreja onde os obreiros não falam a mesma língua. Se um obreiro está pregando dentro de um propósito, né, o outro deveria, né, o ideal seria estar no mesmo propósito. Mas se não está, mesmo que não concorda com aquilo que o irmão falou, né, pelo menos respeita a palavra do irmão, respeita como Deus está usando o irmão, fica quietinho, não vai querer corrigir o irmão, né? Já que não concorda, também não vai desmerecer, descredibilizar o que o irmão falou, porque é horrível, né? Tinha um irmão lá, muita gente deve conhecer, lá do Jardim das Oliveiras. Não é o pastor Valdir, não, é um irmão mais velho de lá, é bem conhecido lá. Mas ele costumava corrigir todo mundo e falar: esse aí não sabe nada, esse aí não sabe nada. Eu já tenho um bom tempo de experiência, eu posso falar. Não pode não. Não pode não. Né? Já que foi de lá que saiu essa história de que cada um tem o seu jeito de trabalhar, porque esse obreiro que assumiu em 2005 Itupeva era um crente dessa congregação aí, não pode, irmãos. Isso na igreja não pode. Os obreiros têm que estar no mesmo propósito. De que adianta ter uma denominação se todo mundo pensa diferente a maneira de liderar, né?
Como vamos ter uma igreja se cada um quer defender o seu jeito de fazer as coisas? Como é que a igreja vai crescer assim, irmãos? Igreja nenhuma cresce com cada um querendo dirigir para onde o nariz aponta. Não é assim não, irmãos. O diante do todo, muita gente pode não gostar deles, mas eles falam a mesma língua. Por isso que tem várias igrejas no Brasil e já tem congregação aberta em vários lugares do mundo. Ah, mas teve umas desavenças lá dentro entre a família. Tá, mas vê lá a Lagoinha, tá sempre de pé, tá sempre abrindo igreja nova. E tem muito jovem querendo ir lá. A Cristo Salva é assim. Várias igrejas. Igreja que vira comarca grande não é porque o homem cedeu ao materialismo. Um pouco também é isso. Mas a maior estratégia que eles têm são todos os obreiros da denominação falarem a mesma língua. E se isso eles usam para o mal, porque tem muita igreja aí que está crescendo, mas a gente sabe que os bastidores não é um exemplo de santificação, nós podemos usar isso para o bem, né? Podemos botar todos nós, incluindo eu começo por mim, porque um dia, né, eu sei que Deus vai me levantar, eu vou ser obreiro em alguma ocasião. Se nós falarmos a mesma língua, só que usando isso para o bem, a coisa melhora. Pode não ser 100%, mas a igreja vai sentir a melhora. A igreja vai sentir algo diferente. Porque a nossa igreja tem tudo para ser uma igreja diferente. Tem tudo para ser uma igreja próspera, uma igreja debaixo da graça, daquilo que Deus tem para nós. Não que as outras não sejam. Não estou querendo colocar pedestal na igreja, como eu sempre falo. Não. A nossa igreja, se ela existe, é porque existe o propósito de ser diferente. Agora, se é para se comportar como aquela da onde a gente saiu, então não faz sentido nenhum ter aberto uma nova igreja. Era mais fácil ou ter ficado lá, ou ter saído daquela outra igreja e ido para uma assembleia, para uma outra igreja neutra, né? Aí cada um bota a mão na consciência e escolhe o que é melhor. Mas se a semear existe, é porque existe o propósito de ser diferente das outras. As outras só são o que são porque cada um trabalha do seu jeito. Numa denominação, é um grupo de obreiros, cada um trabalhando do seu jeito. Na outra denominação, é um grupo de obreiros, cada um trabalhando do seu jeito. Na semear pode ser diferente. Agora, se for para trabalhar igual, por que separou? Então, irmãos, fiquemos com essa palavra. Vamos tentar parar com essa história de cada um tem o seu jeito, cada um tem sua estratégia, cada um tem... Irmãos, denominação abriu, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que estar no mesmo propósito. Esse negócio de cada um tem o seu jeito de liderar, cada um tem o seu jeitinho de fazer, no começo eu até achei interessante, mas eu fui vendo que isso foi separando as igrejas, isso foi interferindo bastante na relação interpessoal entre obreiros, membros, principalmente jovens, né? Jovens, inclusive, saíram da igreja justamente por não assimilar. Por que nós estamos numa igreja, né, cujo o significado do nome é amor fraternal, mas parece que cada obreiro quer ir para um lado? Isso aí confunde a cabeça, irmãos. A gente quer que chegue novas almas, novos crentes, a gente quer que a mocidade cresça, a gente vai ter que falar a mesma língua. Em algum momento, tudo vai ter que ser acertado, a igreja vai ter que ser uma unidade, uma só família, um só coração. Não tem essa de, numa família, o pai quer fazer de um jeito e a mãe quer fazer do outro. Como é que os filhos vão se orientar? Eles vão seguir o jeito do pai ou vão seguir o jeito da mãe? Agora, se os dois falam a mesma língua, os filhos têm um exemplo unitário a seguir e a família cresce. Se for cada um para um lado, a família perece. É bem assim. Todo grupo é assim. Agora, se for ambiente de trabalho secular, tudo bem, cada um tem sua estratégia, porque no mundo corporativo isso pede. Aí algum sabichão vai dizer: irmão Samuel, mas a igreja não é uma empresa também? Não tem CNPJ?
Na burocracia, sim. Mas na parte espiritual, irmãos, é diferente. A parte espiritual foge da burocracia. Quando começar o campo espiritual, quando começar a parte eclesiástica, a gente deixa a burocracia de lado e é Deus que trabalha. É Deus que decide as coisas. E nós, para seguirmos o que Deus está determinando, é importante, mais do que nunca, que crentes e obreiros, todos que fazem parte de uma mesma denominação, é a mesma denominação? Então é a mesma língua. Porque não tem como, né? Nós somos do Brasil, aí de repente o presidente quer começar a falar alemão, o governador quer começar a falar inglês, o ministro não sei das quantas quer começar a falar espanhol, e aí? Para onde o país vai com cada um querendo partir para uma língua? Não vai. Não vai. Esse exemplo cabe para todo tipo de atividade que envolve grupo. Todo tipo. Imagina lá, na mocidade. Um quer cantar hino X, o outro quer cantar hino Y, o outro quer cantar hino Z. E o líder? O líder acha mais legal cantar o hino que a cantora lá cantou no Raul Gil. Não vai dar discordância. E isso é o quê? É infantilidade? Não, às vezes é reflexo de uma igreja que não fala a mesma língua, fica alimentando essa coisa de cada um ter o seu jeito de fazer. Então, irmãos, ficamos com essa palavra, meditemos, procuremos olhar para a cruz de Cristo, porque Ele é o horizonte, Ele é o norte para onde nós temos que olhar. Mas é aquela história, né? De que adianta numa denominação uns quererem olhar para o norte, mas tem uns que acham melhor olhar para o oeste, para o leste, outros querem voltar para o sul. Então nós ficamos com tudo isso na nossa cabeça, não para confundir, mas para refletir, né? É muito importante nesses últimos tempos que a igreja fale a mesma língua, porque o inimigo está muito bem organizado, a igreja é que está bobeando. Enquanto cada um querer ter sua estratégia e o inimigo estiver organizado, não adianta querer falar que a igreja vai crescer, porque cada um tendo seu jeito de fazer, não vai crescer não. Vai ter mais e mais divisões vindo por aí. Então vamos parar com esse negócio de cada um ter o seu jeito de trabalhar, que isso foi o que dividiu a igreja até agora. A Semear tem nas mãos a chance de cortar esse ciclo. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Desculpa ter passado do tempo aí, mas a palavra tem que ser transmitida. Fiquem com Deus e um ótimo dia a todos. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam e compartilhem. E se lembram mais alguma coisa relacionada a esse assunto ou alguma coisa a perguntar e acrescentar, coloque nos comentários que eu lerei atentamente. Pessoal, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!